Olá, amigos da TV online Diário do Sertão, da linda cidade de Souza, a qual tive a felicidade de nascer, e aí do portal Diário do Sertão também. Você pergunta se o SAMU pode funcionar sem enfermeiro. Primeiro, a enfermagem é composta de enfermeiro, técnicos e auxiliares. O auxiliar de enfermagem ele nasceu para fazer as atividades repetitivas. O técnico de enfermagem nasceu para assistir o enfermeiro no cuidado do paciente e não assistir o paciente diretamente. Por quê? Ele é um profissional ocupacional, ele não é autônomo como o enfermeiro é. Então o enfermeiro ele comanda as ações do técnico e dos auxiliares. Ele supervisiona, ele orienta, ele dirige. Pela Lei 7498, no seu artigo 15, profissional de nível médio, ele não pode trabalhar sem a supervisão do enfermeiro. Então qualquer serviço de saúde, seja na terra, no ar ou no mar, seja no hospital, no SAMU, na UPA, no PSF, tem que ter primeiro o enfermeiro, depois o técnico de enfermagem, porque o paciente é do enfermeiro. O enfermeiro cuida do paciente e o que ele não alcança cuidar sozinho, ele delega para o técnico de enfermagem algumas coisas que o técnico pode fazer. Se não tiver enfermeiro, o cidadão tem que exigir. Portanto, com relação se o técnico de enfermagem pode ser punido trabalhando sozinho, claro, sim. Como ele não é autônomo, ele não pode exercer atividade de enfermagem sem a supervisão do profissional enfermeiro, que é o autônomo. E o técnico de enfermagem, como auxiliar de enfermagem, ele tem restrições, ele tem limitações, ele estudou para aquela limitação. Como o médico estudou para ser médico, o advogado para ser advogado, o enfermeiro para ser enfermeiro, o técnico para ser técnico, o auxiliar para ser auxiliar. Se não tivesse, se a lei não colocasse limitações, todo mundo poderia ser enfermeiro, todo mundo poderia ser técnico, dentista, psicólogo. Então cada um tem seu limite jurisdicional. Então, se o auxiliar de enfermagem ou técnico for pego pelo Corém trabalhando sozinho, ele responderá, né? Processo ético. E se o paciente morrer na ambulância com ele, ele perde o diploma. Se a pessoa que é responsável pelo paciente é o enfermeiro, é autônomo, ele estudou 5 anos, tem pós-graduação, tem mestrado, tem doutorado, enfim. Se é ele o enfermeiro, a pessoa responsável pelo cuidado do paciente. O técnico de enfermagem assiste o enfermeiro nesse cuidado. Então, a prescrição via telemedicina pode ser realizada pela enfermagem no SAMU, no atendimento domiciliar e nos telesaúde. São as únicas exceções que a enfermagem pode receber por telefone uma prescrição e realizar a prescrição. Porém, só quem pode receber essa prescrição por telefone é o enfermeiro. O técnico não tem essa autonomia. Portanto, o técnico pode estar sozinho em ambulância recebendo prescrição por via telemedicina. Resolução 487, agora de 2015, Conselho Federal de Enfermagem. Olha, se nós temos uma lei federal e só quem pode mudar é Deus e o Congresso, dizendo que o técnico de enfermagem ou auxiliar de enfermagem só pode trabalhar sob supervisão, sob de baixo, né? Não é a distância, é sob supervisão, direção e coordenação do enfermeiro. Então ele não pode sair numa viatura sozinho para cuidar. Porque SAMU, gente, só precisa do SAMU que está com uma coisa grave. Uma dor a esclarecer, é um infarto, é uma parada cardíaca, é um acidente. Ninguém chama o SAMU para poder ir para o hospital porque está achando que vai adoecer. Só chama o SAMU quem está doente e cada doença é uma pior do que a outra. Então o técnico de enfermagem não está habilitado para estar sozinho nesse momento, ele tem que estar com o enfermeiro. Então se ele for, ele responde por isso. E o gestor responde porque está induzindo ao técnico de enfermagem ao erro. Está forçando o técnico de enfermagem ao erro. E se ele se recusar à omissão de socorro, não é omissão de socorro, porque a lei diz o seguinte: se você souber fazer, faça. Agora, se não souber fazer, não faça, não. Então, o artigo 10, 12 e 13 do Código de Ética da Profissão de Enfermagem está lá dizendo que nós não podemos assumir atribuições que não sejam da nossa competência técnica, científica, ética e legal. Então, se você não tem competência técnica, científica, ética e legal de estar naquele momento sozinho com aquele paciente, se você estiver, você responderá por isso. Até porque nós temos que garantir a família livre de imprudência e negligência, também garantir ao cidadão condições de cuidar dele. Imperícia, negligência e imprudência são atitudes que, quando a gente toma, sem ter a competência técnica para estar naquele momento sozinho. O técnico de enfermagem serve para quê? Ele nasceu para assistir o enfermeiro, ou seja, estar ao lado do enfermeiro para cuidar do paciente e nunca estar sozinho cuidando do paciente, porque ele não estudou para isso, ele estudou para assistir o enfermeiro. Junto, enfermeiro e técnico de enfermagem formam uma profissão chamada enfermagem, que irá cuidar de um paciente. Qualquer serviço que não prima pela lisura da lei, obviamente, nós estaremos acionando a justiça e a justiça, como sempre, faz a lei ser cumprida. Nós somos guardiões do cidadão, nós protegemos o cidadão do mau serviço que vai pôr em risco a vida dele. Bem, durante o ano, a partir do mês de janeiro, nós traçamos um
um projeto de fiscalização para que durante o ano possamos atingir o máximo de serviços na Paraíba, levando informação, tirando as dúvidas dos profissionais, levando informação para os gestores, tentando em parcerias melhorar cada vez mais a qualidade dos profissionais, na questão da ética, na questão do exercício legal da profissão. Estamos para ser parceiros, tudo em prol de um ser chamado cidadão. Essa é a nossa missão, garantir o exercício legal e ético da profissão para proteger o cidadão. Então a gente trabalha o ano todo para que as coisas que nós vimos durante todo o tempo aí, esses agravos de saúde que acometem o cidadão de uma hora para outra, possam ser realmente solucionados com uma boa equipe de enfermagem para acolher humanizadamente e cientificamente.